E bom dia para todo mundo, e hoje nós vamos estudar as funções da linguagem. Um assunto extremamente importante que esteve presente em todas as edições do Enem até aqui. Primeiramente, há de se pontuar que, quando escrevemos um texto, nós temos um objetivo. Escrevemos por algum motivo. E esse objetivo, esse motivo, é transmitido através das funções da linguagem, que pode ser referencial, emotiva, conativa, poética, fática, metalinguística. Há de se pontuar ainda que em um mesmo texto pode estar presente todas as funções da linguagem. Só que o que vai transmitir o meu objetivo, o objetivo do texto, é a prevalência de uma delas. E quando prevalece a função referencial? Quando o foco do meu texto é a informação. Quando eu quero informar alguma coisa, vai predominar a função referencial. E quais são as características desta função? Como é que eu vou olhar o texto e vou saber que predomina esta função? O texto é objetivo, é claro, é impessoal, predomina a terceira pessoa. Onde eu encontro a função referencial? Em artigos científicos, em matérias jornalísticas, em livros de biologia, em livros didáticos, por exemplo. Dá um exemplo, Romildo. Dou sim. Quando eu falo assim, flúor, cloro, bromo e iodo são halogênios. Enxofre, oxigênio, fósforo são calcogênios. Percebam que não há emoção, não tem uma preocupação estética com esse texto, mas sim a preocupação é informar. Por isso que a função que predomina é a referencial. E quando predomina a função emotiva? Quando o foco do texto é o emissor, é o que fala, é quem escreve. Por exemplo, eu estou indignado com a atual situação política do país. Eu estou. Percebo que tem emoção nesse texto. E quais as características desse texto? É o predomínio da primeira pessoa, a presença de interjeições e quando o foco recai em quem está escrevendo. Eu gosto de receber flores, eu estou com calor, o foco sou eu. E quando predomina a função conativa, quando eu quero convencer o meu leitor, o meu ouvinte. Onde predomina? Em publicidades, em propagandas, compre, venda, sente, durma cedo, não fume. Isso daqui é a função conativa. Qual a característica da função conativa? É a presença de verbos no imperativo. Venda, deita, beba. Quando predomina a função poética? Como é que eu vou identificar que em um texto está predominando a função poética? Quando eu percebo que naquele texto há uma preocupação com a estética do texto, com a sonoridade do texto, com o ritmo, com a rima. Então, a preocupação aqui é estética. Quando eu percebo que há uma preocupação estética por parte do autor, posso classificar como um texto onde predomina a função poética. Por exemplo, direis agora, translocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Aqui percebemos que há uma preocupação com a estética, com a rima, com a sonoridade. E quando predomina a função fática? A função fática predomina quando eu quero testar o canal de comunicação. Quando eu quero iniciar a transmissão de uma mensagem ou testar essa transmissão. Dá exemplo, Romildo. Dou sim. Alô? Ei, acorda. Aqui é a função fática. Entendeu? Tá entendendo? Eu estou testando o canal. Quero iniciar a mensagem. Alô? A transmissão de uma mensagem. Bom dia. Aqui é a predomínio da função fática. E quando predomina a função metalinguística? O que é a função metalinguística? Como é que eu posso identificar que em um texto há predomínio da função metalinguística? Quando eu utilizo o código para explicar o próprio código.
Ah, Romildo, não entendi nada. Fica muito fácil. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou usando qual destas funções? Aqui na minha explanação está se sobressaindo qual destas funções? A metalinguística. Eu estou usando a língua portuguesa, o código língua portuguesa, para explicar o código língua portuguesa. Utilizei o código para explicar o código.